Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Bruno Guimarães e eu represento o Ibrapaz. Agradeço o convite e a oportunidade do Dr. Líbio de estar aqui nesse honroso congresso. O meu tema, então, da minha conferência é Dr. Francisco Fajardo e a história do hipnotismo no Brasil. Isso aqui é uma foto, a fotografia mesmo do Dr. Fajardo, datada de 1897. Esse tema, então, sobre o hipnotismo, ele vem dessa publicação de 2008, essa publicação que é minha e da minha mentora científica, que aqui se encontra presente, a professora Marinês Figueiredo, que é presidente do nosso instituto. O nosso instituto fica lá em Gaspar, Santa Catarina, e escrevemos, então, esse livro de pesquisa, de biografia, chamado Dr. Francisco Fajardo, o homem, o médico, o cientista e o mentor. Verdades que a história da medicina não contou. Então, ele relata sobre a relação com Carlos Chagas, Oswaldo Cruz, Miguel Couto, Adolfo Lutz, Chapeau Prevot e Francisco de Castro. E existe um capítulo nesse livro sobre o hipnotismo, que a doutora Fabiana, que daqui a pouco chegará, foi convidada, então, a escrever. E a gente vai conversar, então, um pouco sobre essa história. Para a gente, então, começar, tudo tem um começo, né? Então, a história do hipnotismo no Brasil, ela se reporta ao ano de 1823. Então, o Dr. João Machado, no Dicionário Médico Prático, ele usa o termo, então, catalepsia espontânea. Já em 32, então, o Dr. Gamardi ofereceu uma tese à Academia de Medicina e foi recusada pelo Dr. Cuissat com o laudo de ser uma audácia dos charlatães, né? Resquício do mesmerismo, a gente sabe. Em 1853, então, o Dr. Guilherme Brides traduziu para o português um livro do Barão do Poté. Em 57, então, Jorge Garcia publicou estudos sobre a fotografia fisiológica. Em 61, então, isso é importante falar, surgiu no Rio de Janeiro, através de uma iniciativa de médicos, a Sociedade de Propaganda do Magnetismo e o do Júri Magnético do Rio de Janeiro, né, para pesquisa e tratamento através do magnetismo animal. Em 75, então, Gonzaga Filho escreve uma série de artigos sobre magnetismo animal. Seguindo, então, em 1876, o Dr. Melo de Moraes publica Memórias sobre o Fluido Universal ou Éter. E de 1880 a 87, então, vários médicos de muitas partes do Brasil se interessaram, então, para a terapia, né, sugestiva, ou terapia ainda como era chamada de magnetismo animal, e para poder fazer o tratamento com os pacientes. Em 84, então, Nunes Garcia apresenta Memórias sobre o Magnetismo Animal. Nessa época, então, como é sabido no mundo, existia esse embate, então, científico, médico e de propriedades, então, de duas escolas, né, para que se tratava o hipnotismo, só que ela tinha duas linhas diferentes. Salpêtrier, que era comandada por Charcot, grande neurologista, e que ia pelo caminho da patologia da histeria, e Nancy, através dos doutores Liebor e Bernheim, que iam pelo lado da sugestão de ser do lado mais fisiológico, então, para o tratamento pelo hipnotismo. Então, foi com essas ideias, com essa energia, com esse sentimento trazido da França, que um jovem médico, então, chamado Dr. Francisco de Paula Fajardo Júnior, que nasceu em Santa Maria Madalena em 64, entrou na Faculdade de Medicina em 1882. Nessa época, então, a faculdade ela era na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. Aqui é uma foto de 1904. E como tudo, então, tem o começo, a gente vai falar um pouco sobre os seus mestres, os professores da faculdade, que influenciaram bastante. E aqui posso falar sobre a investigação, a parte clínica também, que depois ele usou muito no seu consultório e nos laboratórios. Aqui eu destaco o Dr. Torres Homem e o Dr. Francisco de Castro. E nessa época também ele foi ajudante de preparador, ou estagiário, como a gente pode dizer, de Química Mineral, Mineralogia e Higiene. Mas foi com o Dr. Érico Coelho, que foi seu grande mestre e pesquisador também do hipnotismo, através que o Dr. Fajardo foi interno da Clínica de Obstetra e Ginecologia. Então, quando ele se formou, ele era parteiro. Ele se formou como médico, era parteiro, como a gente chamava na época. Então, o Dr. Érico Coelho não era só obstetra e ginecologista. Ele, então, já estudava o hipnotismo e ele já, então, tratava as pessoas, seus pacientes, através do hipnotismo.
E desde a época, então, de estudante, o Dr. Francisco Fajardo, ele já se atraía, já era importante para ele essas situações de estudos da mente, né, e da pesquisa, dos fenômenos. Não só os mesméricos, mediúnicos, mas também o hipnotismo, como já estava acontecendo no mundo. Então, o Dr. Érico Coelho, ele é apontado como introdutor do hipnotismo na corte imperial, ainda Brasil Império, nas sessões, então, da Academia Imperial de Medicina, de 25 de janeiro. Então, foi quando ele relata que ele estava tratando um paciente com beriberi, e que ele estava tratando e depois conseguiu a cura através do hipnotismo. Foram 4 sessões, mas então essa é a primeira vez que numa academia científica, com uma publicação, que se fala então do hipnotismo. Por isso que ele é apontado como introdutor na corte imperial. E então, com essa vontade, essa fé, com essa coragem, o Dr. Francisco Fajardo publica, em 7 de junho de 88, a sua tese. Sua tese tem o tema hipnotismo, então ela é sinalizada na história da medicina e na história do Brasil como a primeira tese científica a ser publicada no Brasil, em português. Por que eu falo em português? Porque até então, naquela época, as publicações eram francesas, de outros países. Não tinha uma obra científica, não tinha uma tese. Então, depois vieram outras, obviamente, mas então ele está sinalizado na história do Brasil e da medicina do hipnotismo como a primeira tese sobre o tema. E também, já que a gente está aqui no Congresso de História da Medicina, é importante ressaltar que o primeiro capítulo dele é um capítulo belíssimo sobre a história da medicina do hipnotismo, não só no Brasil, como no mundo. Ele, então, relata a história de 2400 a.C., da época do faquirismo, até, então, os dias atuais. Então, também a gente pode dizer que é o primeiro livro da história do hipnotismo, né, no Brasil a ser lançado dentro de uma tese. E dentro da sua tese ele fala, eu coloquei, são frases que ele coloca na sua introdução, mas que a gente pode transformar para agora, e como isso ainda está muito atual e foi evoluindo, obviamente. Então ele dizia lá, há bem poucos anos seria arriscado tratar seriamente desta matéria, mas na atualidade que o hipnotismo entrou em uma fase experimental. Então ele fala da questão do magnetismo animal, do mesmerismo, que foi desacreditado, então que havia retomado agora com o nome, né, de hipnotismo, depois da fase de Braid. E depois ele fala, agora que este ramo de conhecimento se entrega ao homem da competência de Charcot, Richer, Bernheim, Fontaine e Sergat. Então, realmente, depois que eles começaram a estudar essas publicações, depois que alguns médicos falavam que já utilizavam o hipnotismo, começou a vir para o Brasil essas publicações, e não só ele, como outros médicos também começaram a estudar e começaram a praticar o hipnotismo no Brasil. E ele conclui ainda, agora que o hipnotismo saiu do domínio do maravilhoso, como era antigamente, que era uma parte mais filosófica, e agora, então, depois dessa época de Salpêtrier e de Nancy, ele entrou numa fase, então, experimental e, por que não dizer, mais científica. Na opinião de Binet, Ferrer, de La Tourette e outros médicos, todos eles, então, eram pesquisadores mundiais do hipnotismo, médicos, cientistas. Ninguém pode prever até onde irá a revolução iniciada em nossos dias. Isso ele falou em 1888. Então, hoje a gente sabe que o hipnotismo é uma prática, está aí, está cientificada, é uma prática que funciona, algumas pessoas usam e tem uma aplicabilidade, um resultado muito positivo. Outra data importante para o Brasil também foi que em 1879 foi realizado o 2º Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia. E o Dr. Fajardo, então, participou, já era formado, então, já tinha sua clínica, já atendia as pessoas, né, como parteiro e também como médico hipnotista. Ele lê essa memória, Contribuição ao Tratamento das Perturbações Oculares da Histeria pelo Hipnotismo. Nesse congresso, então, doutores Aureliano Portugal, Alfredo Barcelos e Érico Coelho. Não só esses médicos também, por ler essa memória, que aplicava hipnotismo. Francisco de Castro também, Miguel Couto, Nina Rodrigues. Então, muitos médicos da época já utilizavam, independente da sua especialidade, a prática, então, do hipnotismo tratamento. E depois, o Dr. Francisco Fajardo, na sessão de 14 de maio, na Sociedade de Medicina e Cirurgia, ele relata o caso, então, de uma cura de uma cegueira histérica com uma sessão do hipnotismo. Isso já era cometido de uma paciente com 17 anos, há 4 meses que ela tinha essa situação, e ele, com uma sessão de 20 minutos, conseguiu curar essa pessoa. Isso está relatado. E também a cura de uma afasia histérica por sugestão verbal. Aconteceu, então, no mundo o primeiro Congresso Internacional de Hipnotismo Experimental e Terapêutico, realizado em Paris sob a presença de Charcot. Então, nele estavam presentes Freud, Richer, Azan, Bernheim, Babinski e Liébaud.
Então foram também 2 médicos, Joaquim Corrêa Figueiredo e Siqueira Ramos. Então, a partir desse congresso, então, mais publicações surgiram, os estudos, então, tomaram nível mundial. De tanto sucesso, então, e de tanta ter essa vontade de ter uma obra, né, em português, que as pessoas pudessem ter acesso, em 1879, ele transforma a sua tese em livro. Então, ele publica 1000 livros, onde as pessoas, então, podem ter acesso a essa obra do hipnotismo. Aqui, em 1896, então, passa-se 8 anos, desde a sua tese até o tratado. Ora, o que é senão um tratado, quando a gente fala que um livro é um tratado de qualquer especialidade que seja, é um livro que esgota as possibilidades, que é o que se tem de melhor escrito na época. Então, nesse tempo, já em 1896, ele lança o seu tratado do hipnotismo. E o que aconteceu nesses 8 anos? Como é que ele transforma, então, a sua tese para um tratado? O que ele fez? Eu vou contar um pouco da experiência dele até chegar ao tratado. Nesse tempo, então, ele foi para a Europa estudar bacteriologia, ele conheceu Robert Koch, estudar lá a época da tuberculina, ele estudou com Virchow e Paul Ehrlich, frequentou as aulas. Ele já atendia seu consultório, né? E sempre destacava como médico parteiro e aplicava hipnotismo, como eu falei, isso é de 1891 a 93. A sua clínica era a clínica de moléstias internas, e moléstias internas, então, como ele relata, ele não falava só de doenças físicas, doenças mentais também, emocionais, que ele tratava, através do hipnotismo. Ele já era um médico reconhecido e respeitado no mundo todo. Ele já tinha, então, ido para a questão da tuberculose, já havia acontecido a epidemia de cólera no Brasil, malária, ele é apontado como descobridor da malária no Brasil, e também sobre a febre amarela, que ainda estava todo aquele estudo como as formas de transmissão. Ajuda a desenvolver essas ciências no Brasil. Por que eu coloquei isso? Porque desde aquela época, quando ele começou sua publicação em 88, ou 1892, quando ele fala sobre a malária, ele descreve vários artigos que então dão origem depois a essas disciplinas. Então ele ajudou com certeza a introduzir, e nas histórias do livro de História da Medicina dessa especialidade, sempre apontado como um dos primeiros ou das suas publicações. Já era publicado em jornais e revistas, colaborador assíduo. Ele tinha 5 trabalhos, chegou uma época da sua vida, 3 remunerados, 2 voluntariamente. Ele atendia também muitas pessoas que não podiam pagar. Ele era médico de Rodrigues Alves e era médico do João da Silva. Então, ele não tinha distinção. A missão dele, que ele veio, era de curar as pessoas. Ele já era membro da sociedade, da Academia de Medicina, já dava aula na faculdade, já era médico demografista, era chefe do laboratório. Então, ele já tinha várias atribuições, mesmo assim, sempre pesquisou e sempre conseguiu depois ampliar o seu tratado de hipnotismo. Aqui, então, é a propaganda, e aqui ele agradece, né, na sua introdução, ele agradece aos mestres europeus, que, na verdade, ele é saudado, e aqui, através de cartas, com Charles Richer, Liégeois e Hacktuck. Isso está no livro dele. E aqui, então, vou falar, para concluir minha apresentação, que o tratado de hipnotismo é dividido, então, em 3 partes. O primeiro, como eu falei, é uma aula de história da medicina, uma aula de história do hipnotismo, então. Então, ele fala de 2.400 anos de Cristo até 1874. Ele fala de Mesmer e Braide, sobre a história do hipnotismo. Depois ele atualizou, claro, porque depois de 1896, magnetismo animal, neurohipnotismo. A segunda parte, então, hipnotismo. Aí, então, ele explica as 2 escolas de Charcot e Bernheim. Claro que ele, sem levar muito para o lado e prestígio de Charcot, ele, então, escolheu e sugeriu de seguir a escola de Nancy, pelo estado da sugestão, pelo lado mais fisiológico, né? Mesmo ele, no seu livro, demonstrando as 2 escolas, ele foi por mais esse lado da escola de Bernard e Liébaud. E aqui, então, por isso, ele coloca esses casos da psicoterapia clínica na escola de Nancy, de 1882 a 1896. Então, ele relata sucesso. Claro que o hipnotismo não tinha esse sucesso todo, porque também estava numa fase de absorção, uma fase de afirmação, né? Diferente do que é hoje, claro. E ele apresenta também 70 observações clínicas das mais diversas doenças que foi, então, curado pelo hipnotismo. Aí ele publicou, então, são 5 trabalhos, né, a tese, depois ele transforma no livro, a memória, o manual do hipnotismo e depois o tratado de hipnotismo. De tanto ele ter
fama de estar sinalizado na história da medicina, no 3º Congresso Pan-Americano de História da Medicina, o Dr. Antônio Rezende Castro Monteiro, ao falar da história do hipnotismo, ele faz uma menção, ele pede para que o Dr. Fajardo seja considerado o patrono dos hipnologistas brasileiros. Alguns psiquiatras, algumas pessoas que trabalham com hipnotismo e conhecem a história do hipnotismo e do Dr. Fajardo, consideram ele sim como patrono do hipnologista brasileiro. E para finalizar, uma frase que eu gosto muito de falar, porque representa realmente como era a vida e a obra, o exemplo do Dr. Fajardo. Isso ele escreveu em 1896, época, então, do lançamento do seu tratado. Ele dizia assim: a ciência não se arquiteta com palavras, e sim com feitos, documentos de clínica ou de laboratório. Muito obrigado. Talvez a gente pudesse começar exatamente da última exposição. Eu gostaria de pedir ao Bruno, você falou que o Dr. Francisco Fajardo seria o descobridor da malária no Brasil. Talvez você possa falar resumidamente um pouquinho mais sobre isso, porque a gente sabe que outros colegas dele também pesquisaram bastante nessa área. Até Carlos Chagas, quando veio o contexto que ele pesquisava era o contexto da pesquisa da malária, quando ele fez a descoberta da doença que leva o seu nome. Talvez você possa falar um pouquinho mais sobre isso. Sim, claro, perfeitamente. Por que ele é sinalizado, né? Isso é a história que conta, porque quando ele volta da Europa, em 1892, então ele tinha feito aqueles cursos, tinha frequentado Bischoff e também Paul Ehrlich, ficou 2 anos praticamente em Berlim. Ele volta, então, e ele identifica aqui, Laverran já havia identificado pelo mundo, ele identifica, então, através de exames, o parasito da malária. E, em 1893, através da sua memória, o micróbio da malária, que é a sua memória, que ele, então, foi aceito na Academia Nacional de Medicina, que ele, então, é apontado como realmente o descobridor da malária, pesquisando nessa época. Carlos Chagas veio depois. Eles se conheceram em 1900. Carlos Chagas, então, estava mais ou menos no 4º ano, e o Dr. Fajardo precisava de um ajudante, um auxiliar, para poder ajudá-lo nas pesquisas da malária. Então, foi aí que ele conhece Carlos Chagas. Na verdade, ele adotou Carlos Chagas como filho, ele não teve filhos. Eu tenho relatos até de livros que ele deu ao Carlos Chagas, trabalhos que ele indicou. Foi ele que indicou, através de uma carta, do Dr. Carlos Chagas, aí fazer a sua tese de doutoramento, estudos hematológicos do impaludismo, lá na Fiocruz. Naquela época era muito comum essa indicação, e tinha que ser assim, senão não tinha. Então, foi ele que indicou para ele ir no Instituto Oswaldo Cruz. E também um fato curioso é que ele, que meio que, naquela época era muito comum, ele que meio apresentou a mulher do Carlos Chagas a ele, Iris Lobo, nos famosos sarau que tinha naquela época, Então, realmente, ele adotou ele como filho, estavam muito presentes. O Dr. Fajardo mantinha 4 laboratórios de pesquisa, tudo às suas custas, a seu dinheiro, ele que mantinha, um na casa dele, um no Hospital São Sebastião, um na Faculdade de Medicina. Então, sempre pesquisando, Então, por isso que ele é apontado. Nessa época também o Dr. Adolfo Lutz, é importante falar, aqui de São Paulo, grande pesquisador, muito amigo seu, eu tenho várias cartas, naquela época eram trocadas. Então, assim, por isso que ele é apontado de ser um dos pesquisadores, porque a partir dele ele começou a pesquisar. E em 1902 ele tem uma publicação chamada O Impaludismo, é um livro de 400 páginas, que os pesquisadores até hoje citam, e realmente é um marco do valor de pesquisa e histórico também. Obrigado ao Bruno, que a gente vê que conhece profundamente a vida do Dr. Fajardo, que é uma figura, às vezes, um pouco subvalorizada na história da medicina brasileira, E aí eu fico feliz com as suas explicações.